Olá, boa noite. Eu sou Jorge Marques, da Sociedade Espírita Allan Kardec. É muito bom estarmos aqui novamente reunidos, tá? Eu estou com a voz rouca, que eu estou saindo de uma gripe, estava com a garganta inflamada, mas está tudo bem. Vamos falar aqui devagarzinho e peço desculpa se em algum momento eu tossi, tá? Quero fazer aqui uma prece, como sempre, né? Todos nós que apresentamos o programa Espírita, 15 minutos de luz, a gente faz uma prece, elevando o pensamento a Deus, para que Ele envie os seus bons anjos, e temos certeza de que eles estão conosco, nos intuindo, nos inspirando, e que possamos transmitir a doutrina dos Espíritos da melhor forma possível. Bom, gente, já de imediato estamos aqui ao vivo, com a Nurimar, a Norma Walter, e outros vão entrando ao longo do programa. Nesses 15 minutinhos, hoje já vai ser a terceira parte, em que nós estamos falando da quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, em que essa parte do livro ela é dividida em 2 capítulos. O capítulo 1, ele fala de penas e gozos terrestres. E nós já vimos até aqui, nos programas de número 129 e 132, nós falamos de felicidade e infelicidades relativas, falamos de perda de pessoas amadas, decepção, ingratidão, afeições destruídas. E no capítulo de hoje, no programa de número 135, nós vamos começar a falar de uniões antipáticas. Aí, a boa notícia para vocês é que ninguém precisa ficar com quem não deseja mais ficar. Em outras palavras, o Espiritismo, ele não condena o divórcio, não estimula, ele não banaliza o casamento, a instituição família, muito pelo contrário. Na nossa lei de sociedade, a família, que é uma das leis morais do Espiritismo, a família é algo importantíssimo para o desenvolvimento da humanidade e nosso próprio crescimento. Mas ele coloca o seguinte, que como espíritos, os espíritos eles se aproximam por afinidade. E os espíritos encarnados, muitas das vezes, se aproximam de pessoas que um ama, mas o outro não. Aí já fica assim, mas como é que houve essa união se não existe afinidade dos dois? Às vezes, no início, existe a paixão, existe a aproximação de todos, né? Existe o amor, a união, a sintonia, e com o passar do tempo isso vai acabando, vai se perdendo e acaba virando ódio. A resposta para isso é até uma resposta grande. Então, eles começam da seguinte forma: não compreendeis, pois, que é uma punição, mas que não é senão passageira? Então, quando a gente está lá no altar e faz aquele juramento, né? Até que a morte vos separe, tem gente que até deseja que essa morte se aproxime logo para se ver livre do sofrimento, mas não é assim no plano espiritual. Para nós espíritas não funciona dessa forma. Dizer que todo mal passa, claro que todo mal passa. Nós todos estamos fadados ao sucesso. Nós já falamos nisso na lei de progresso. Todos nós seremos anjos, tá? Todos nós vamos amar nossas sogras, vamos amar nossos cunhados, vamos amar todo mundo, tá? Então, gente, eles colocam o seguinte, tem uma questão aqui que muitas das vezes essa união ela é mais carnal do que espiritual. Existe a união de corpos e a união de almas. Então, muitas pessoas que no início se encantam pela beleza do outro, quando vai conviver,
ali no dia a dia, percebe que não é bem isso. O Tom Jobim, ele dizia que não gostava de se aproximar dos ídolos dele para não se decepcionar. Mas o inverso também ocorre. Às vezes, pessoas. Esse livro aqui, gente, foi lançado em 1857, tá? Ele foi publicado em 1857. Então, muitos costumes, muita coisa que está dizendo aqui, apesar de ser atemporal, e eles repetem constantemente, à medida que a civilização vai avançando, que os preconceitos forem diminuindo, muitas das causas dos sofrimentos, né, vão acabando. Então, hoje em dia, Deus não quer te constranger a você viver uma vida infeliz, porque o casamento é indissolúvel. O casamento é indissolúvel é a lei dos homens. A lei de Deus, o que tem que ser indissolúvel é o amor. Mas se as pessoas se desiludem, se desapontam e elas não conseguem superar suas divergências, elas podem ser irmãos, amigos, né? E terem uma vida em comum, próspera, fraterna, sem estarem se agredindo como marido e mulher. E o oposto ocorre. Como eu disse, mesmo naquela época, existiam muitos casamentos, ainda existem muitos casamentos por aí. Nós estamos falando do planeta Terra. A gente não pode estar falando aqui para o cara que vive uma vida urbana na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo. Não, nós estamos falando do planeta, das sociedades, diversas culturas. Muita gente ainda tem casamentos arranjados, crianças casam com pessoas idosas, porque é um acordo de famílias. Então, às vezes, o infortúnio do casamento se encontra aí, interesses materiais, pessoais, que não têm, às vezes, futuro. E quando são espíritos que nem são muito simpáticos, eu não falei da união do corpo e da união da alma, à medida que as pessoas vão se conhecendo, vão convivendo, elas vão passando a se gostar. E surge até o amor. Da onde menos se espera, vai ter uma união estável em que um vai sofrer muito quando no momento da separação pela ocasião da morte. Tá? Aí ele bota assim, sim, mas então, quando você é forçado a viver isso, é uma expiação muito amarga, com efeito. Mas às vezes você deu causa. Você deu causa porque às vezes você está unido a uma pessoa, vamos botar assim, uma mulher. A mulher, ela apanha constantemente do homem. Mas por que está com ele? Ah, ela não se separa porque tem medo de que ele possa vir a matá-la? Pode ser um dos motivos. Lastimável. Motivo, vai ter que recorrer à justiça e nem sempre um mandado de segurança vai garantir a vida dela. Quem garante, quem sabe, é Deus. Mas a nossa vida, ela é uma vida transitória, passageira. Nós não queremos abreviar a morte. Nós vamos falar disso no tópico a seguinte. Mas, muitas das vezes, ela está com ele por quê? Por qual interesse? E pode ser o contrário. Às vezes o homem está com uma mulher por causa do dinheiro dela, entendeu? Então, cada caso é um caso, tá? A ser estudado. E existe vítima nessas relações conflituosas que acabam terminando, certamente. Mas quem deu razão, quem deu causa à infelicidade do outro, com certeza vai ser muito mais responsabilizado. Porque isso é a justiça de Deus. Nada foge à justiça de Deus. Não é aquele Deus terrível que vai castigar, punir, não. Mas ele é justo. Ele tem que observar, separar o joio do trigo. A cada um segundo as suas obras. É só as pessoas terem ouvidos para ouvir aquilo que o mestre falou, sem falsas interpretações. O item seguinte, gente, é medo da morte, tá? O receio da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor? Bom, ele vem de duas situações. Uma é porque nós já somos, muitas das vezes, educados a pensar assim, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno quando morrer. Bom, eu
não tenho uma vida de santo para ir para o céu. Então eu vou para o inferno. Então a pessoa fica com tanto medo de ir para o inferno que ela possa a querer negar que isso vai acontecer. Ela passa a ter um pânico da morte. Ou dizer que a vida futura não existe. Porque ela não quer admitir que ela irá sofrer depois de morta. Porque ela foi educada dessa forma. E tem outros que vão perseverar nas suas crenças pelas quais elas foram educadas e vão viver esse dilema. A outra coisa que nos faz ter medo da morte é uma das leis naturais, que é uma das leis de Deus, que é a lei da conservação. Por quê? Instintivamente, Deus colocou em nós a lei de conservação para que a gente não colocasse fim à nossa própria existência. Porque ele bota o seguinte, lá na lei de destruição, uma pesquisa mostrou o seguinte. Perdão. O Google entrou sozinho aqui, gente. Deixa eu tirar aqui o volume. Perdão. Tá. Eu sempre tenho esse cuidado. Aí, ela bota assim, a morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem certeza do futuro. A esperança lhe faz esperar uma vida melhor. E a caridade que praticou a lei lhe dá a segurança de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deva temer o olhar. Aí ele faz uma observação aqui, o Kardec, a gente observar a questão 730, que fala da lei de destruição, em que o homem, tudo se transforma, porque ele fala assim, se na lei de destruição, a gente quando morre, a gente vai para um mundo melhor, por que a gente não bota fim à nossa própria vida? Porque não é o momento, não é isso que Deus nos quer. A espiritualidade, a nossa vida, ela não é um acaso. Nós não estamos aqui à toa. Tem muito planejamento, muita gente envolvida, muita gente nos acompanhando, torcendo por nós, tá? Quando a gente vê um atleta aí se exibir numa arena, nos Jogos Olímpicos, foi uma vida inteira de dedicação, equipes de profissionais, técnicos, todo mundo envolvido no aparato para aqueles poucos segundos. Nossa vida aqui são esses poucos segundos. É entre a glória e a tristeza, mas o importante é competir e não desistir. E quando a gente fala não desistir, a gente vai para o capítulo seguinte, no item seguinte, que é desgosto da vida e suicídio. Essa parte aqui, no mês de setembro, a gente costuma ter o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E, infelizmente, o Brasil é o país que mais se mata gente, isso está sendo... as pessoas se matam. Mas quando ele bota aqui o suicídio, o desgosto da vida que leva ao suicídio. Gente, são tantas questões, mas tantas questões, que eu vou me permitir, hoje, passarmos dos 15 minutos. Porque aí, no próxima vez que eu voltar aqui, a gente inicia o capítulo 2. Ele bota assim, de onde vem o desgosto da vida? Ociosidade, falta de fé e saciedade. Ou seja, a pessoa nunca está satisfeita. Ou ela está ociosa, a ociosidade é campo fértil para o diabo, não é isso que o pessoal fala? Ou porque ela nunca está satisfeita com nada. E por que ela nunca está satisfeita com nada? Ou é da própria personalidade dela, ou às vezes ela está até sob a influência perniciosa de alguém, né? Então, o homem tem direito a dispor da própria vida? Não, só Deus pode. Não existe situação para o espírita, não existe situação em que se justifique tirar a vida, tá? Aí ele bota assim, mas é aqueles que tiram por esse ou por aquele motivo, por questão de vergonha, porque caiu em desgraça. Em todos os casos, é covardia, é fraqueza. Aí os espíritos superiores, eles são duros. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não aqueles que não têm força
nem coragem. As tribulações da vida são provas e expiações que nós temos que enfrentar sem murmurar. Quando a gente for estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os que sofrem, vai estar lá a resignação, né? Você sofrer sem murmurar. Porque se você também ficar o tempo todo falando mal de Deus, você é um filho ingrato. Você é aquele cara que não passa fome, o seu pai e sua mãe estão sempre dando comida para você e você está sempre reclamando da comida. Quando você comete um suicídio ou você vive uma vida reclamando, você está como se estivesse reclamando da generosidade do seu pai para contigo, tá? Mas às vezes você é induzido ao suicídio. Sabe assim, a minha vida tá ruim. Aí o cara vai, meu irmão, se eu fosse você, eu já tinha se matado. Se mata, pô, acaba com a tua vida logo. Aí o cara fala, pô, sabe uma coisa? Tu tá certo. Esses caras, infelizes deles, né? Aquela turma que fica lá, pula, pula. Gente, eles vão responder como se eles estivessem cometendo homicídio. Aos olhos de Deus, é um crime nefasto, que depois eles vão ter que responder por isso. Senão, nessa vida, na erraticidade, na vida espiritual, em outra vida, tá? Mas, então, gente, aqui ele coloca o seguinte, nenhuma situação. Esses 15 minutos não é para a gente ler todas as perguntas e respostas do livro. Isso não é o objetivo. Aí você pega o livro e vai ler, vai participar de um grupo de estudo numa casa espírita, ou reúne os amigos dentro de casa, né, em torno de uma mesa, sentados num sofá de uma sala, mas aqui é só para você apresentar o conteúdo. Nada justifica o suicídio. Agora, e quando você faz o sacrifício da sua vida em prol do outro? Por exemplo, o policial, né? Sacrificar a vida, né, pelo próximo. Você vai sacrificar a sua própria vida pela vida do outro, pelo patrimônio do outro, que é um desconhecido, um estranho. Mas é um juramento que você faz, é um compromisso seu. Nessa hora, você está ali cumprindo um dever, é algo missionário. Então, você se sacrificar por alguém, pelo outro, não sendo inútil, do tipo assim, não é por vaidade, não é por orgulho, eu vou entrar para a história, né? Olha aí, viu? Porra, eu fui lá. Não. Se não tiver outra opção, aí vai ser meritório. Se for com uma causa boa, justa, tá? Digna, e não por interesses de orgulho, vaidade ou uma morte estúpida. Você simplesmente se matou, tá? Aí ele bota assim, tá? E a imprudência? Ele coloca assim, e a imprudência? Isso é muito importante. A gente vê muitos jovens aí, às vezes, tendo mortes, porra, por uma brincadeira que não deu certo, né? O cara não pensou, ou não teve consequência. Muita gente vai dizer, não, toda morte inconsequente foi irresponsável, a pessoa tinha que parar para pensar. Tudo é ponderado, tá? Não é 2 mais 2 igual a 4. Pode ser 4, 4,5, 4,1, 3,9, entendeu? Depende muito das circunstâncias que provocaram a morte. Um desses casos é assim, uma imprudência que comete a vida sem necessidade é repreensível, os exemplos que eu estava dando, né? Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva de fazer o mal. Então, a pessoa, ela não assumiu o dolo de se matar. Ela pode ter sido imprudente e não ter pensado nas consequências. Mas esse é um dos casos em que a pessoa responde, mas não com a culpabilidade de quem tirou a própria vida. E aí vem uma outra questão aqui também, para finalizar, muito importante. Aquela pessoa que leva uma vida desregrada,
entregue aos vícios, às paixões, ela vai ser considerada um suicida? Vai. O André Luiz, o nosso querido mentor André Luiz, que muitos livros escreveu através de Chico Xavier, ele era um suicida indireto. E ele não admitia, eu suicida? Não, eu não era suicida, né? Não, mas depois ele reconheceu a vida que ele levava, abreviou a vida corporal dele. Então, no plano espiritual, ele foi considerado um suicida. E, para esses, é pior do que quem tira a própria vida. Porque o que os espíritos falam? Muitas das vezes, a pessoa que se matou e não estava nem pensando em se matar. Foi algo assim, repentino, súbito. Ela nem pensou nisso. Vai ter o atenuante. Porque o outro não. O outro teve tempo de raciocinar. O outro, ele teve o livre-arbítrio. Ele ficou ali, ele se deixou levar àquele estado. Então, para eles, as consequências do suicídio serão muito piores. E a última questão, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado de espírito. Quais são? Resposta: as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas. E, em todos os casos, são sempre relativas às causas que provocaram. Tudo isso eu já falei. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir. É o desapontamento. Então, eles acham que se matando vão melhorar de vida ou pôr fim aos seus problemas. E não vão. Eles só estarão aumentando eles, segundo todo o conhecimento que acreditamos na doutrina dos espíritos. Gente, passei do momento hoje, mas não dava mais para a gente fragmentar esse assunto. Embora suicídio, a gente consiga fazer palestras de 50 minutos, 1 hora, só para falar de suicídio. Agradeço a todos aqui que estão nos assistindo, tá? A Déia, a Ayrton, tá? A todo mundo aí. Uma boa noite a todos vocês, tá?